Olá pessoal, esse vídeo é para formadores de opinião e ele explica por que a sentença contra o Lula vai ser anulada. Esse vídeo não é mais do mesmo, ele traz coisas novas e é muito importante que você assista até o final, porque se a gente continuar suportando uma causa com argumentos fracos, com certeza a gente vai prejudicar a causa muito mais do que a gente vai ajudar. Então, continuar insistindo no assunto que condenação sem provas é uma coisa errada, não vai adiantar muito, porque isso foi julgado ontem. O que a gente tem que focar agora? A gente precisa focar na competência do juiz Sérgio Moro para julgar o caso do triplex da OAS que está lá no Guarujá. Veja bem, a justificativa que eles tinham para julgar o processo do Lula para Curitiba é uma possível ligação entre o caso do triplex e a Petrobras. Nesse meio tempo, a defesa do Lula já tinha feito uma apelação para tirar o caso de Curitiba, porque o caso não pertencia ao juiz Sérgio Moro. Mas porque naquele momento imaginava-se que o caso tinha ligação com a Petrobras, as instâncias superiores julgaram que sim, que o caso tem que ficar com o juiz Sérgio Moro, porque o caso tinha ligação com a Petrobras. Só que no momento posterior, o juiz Sérgio Moro admitiu que não havia ligação alguma entre a Petrobras e o caso do triplex do Guarujá. Veja bem, é um caso que se enquadra no juridiquês em incompetência superveniente. Incompetência superveniente porque ela aconteceu depois do início do processo. Então o processo começou com o Ministério Público alegando que existia uma ligação entre o caso do triplex e a Petrobras. Por que houve essa alegação inicial? O caso foi para Curitiba. Não podia ir para Curitiba se não tivesse ligação com a Petrobras. No momento posterior, o advogado do Lula falou que o caso não deveria ficar em Curitiba e o Superior Tribunal julgou, veja bem, julgou que o caso tinha que ficar em Curitiba. Por quê? Porque tinha ligação com a Petrobras. Só que depois, no momento superveniente, o Moro admitiu que não havia ligação alguma com a Petrobras. O que acontece nesse caso, gente? Se não fosse pelas eleições, o processo seria anulado. Mas a justiça brasileira está empurrando o caso com a barriga para não deixar o Lula ser candidato e quando chegar no ano que vem, anular esse processo e falar, foi uma pena, né? Anulamos depois da eleição. Se a gente continuar insistindo nesse caso aí de eleição, condenação sem provas, é o que eles mais querem. Porque se a gente ficar falando sobre condenações sem provas, a gente não fala sobre a incompetência superveniente. A incompetência superveniente é um caso tão sério que seria como imaginar que uma pessoa está sendo julgada por matar alguém. E de uma hora para outra, o assassinado aparece vivo. O processo morre na hora. Se fosse um processo que não tivesse ligação com um político importante que está nas pesquisas como favorito, com certeza esse processo já tinha sido anulado. Mas por que o processo é contra o ex-presidente Lula e ele está liderando todas as pesquisas, o judiciário está rebolando de todas as formas para adiar essa anulação desse processo, para levar essa anulação desse processo para o momento posterior às eleições. E qual que é o maior erro nosso agora? Se tanto os formadores de opinião quanto a esquerda continuarem discutindo o mérito, ou seja, condenação sem provas, o assunto tribunal de exceção vai ficar escondido do resto do mundo. Por que tribunal de exceção, gente? Porque o Lula foi condenado e a condenação foi mantida por um juiz especial que está condenando todo mundo do PT. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: convenientemente, o caso foi mandado para um juiz que eles já sabiam que ia condenar. Convenientemente, eles tiraram o caso do juiz natural. Olha bem, o juiz natural é uma coisa que está na Constituição.
O Ministério Público não escolhe para onde que ele vai mandar um processo. Está na Constituição brasileira, que está resguardado o juiz natural, que é um juiz que existia antes do fato acontecer, um juiz que existia antes do fato acontecer. Eles escolheram para onde mandar o processo, porque eles sabem que naquela circunstância o Lula seria condenado de qualquer maneira. E eu volto a falar com vocês, se nós continuarmos agora insistindo no caso de que condenação sem provas é golpe, nós vamos fazer o serviço que eles querem, que é ficar discutindo o mérito que já foi julgado, por mais que tenha sido julgado de uma forma covarde, foi julgado por quem tem legitimidade para julgar. Se nós continuarmos insistindo nisso, nós não vamos falar com o mundo inteiro que o Lula foi julgado por um tribunal de exceção e o caso precisa ser anulado por uma incompetência superveniente, incompetência material superveniente. Esse é o caminho que nós, formadores de opinião e blogueiros, precisamos seguir e essa é a tese que precisamos colocar na cabeça de toda a esquerda. Falar qualquer coisa diferente disso é dispersar as forças e, sinceramente, o que a gente mais precisa agora é concentrar as forças em uma só direção para atacar o inimigo no lugar certo. Muito obrigado. Vai ser nesse sentido que eu vou conduzir meus discursos agora. Vou fazer vídeos mais populares a respeito disso. Espero que vocês animem a seguir nessa direção também. Muito obrigado e continuamos a luta.